Olá, amantes da filosofia! Se você curte explorar as ideias dos grandes pensadores, inscreva-se no nosso canal Os Grandes Pensadores. Não se esqueça de deixar um like no vídeo e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os nossos novos conteúdos. Junte-se a nós nesta jornada. Em uma sociedade em que ser autêntico é uma afronta, ficar sozinho pode ser uma forma de se desprender de pessoas que não vão agregar em nada em nossas vidas. Porém, não são todos que pensam dessa forma. Entendem que há a necessidade de deixar de ser quem é para viver em função de uma vida que não lhes pertence. Uma das citações do filósofo alemão Arthur Schopenhauer diz assim: cada um fugirá, suportará ou amará a solidão na proporção exata do valor de sua personalidade. Pois na solidão o indivíduo mesquinho sente toda a sua mesquinhez, o grande espírito toda a sua grandeza. Numa palavra, cada um sente o que é. O que sintetiza bem na colocação desse pensador é que quando estamos diante de nós mesmos, desvendamos nosso verdadeiro eu sem a precisão de caras e bocas desnecessárias, de fingimentos inócuos para o contentamento de uma parte da sociedade. Sendo assim, Arthur Schopenhauer nasceu em 22 de fevereiro de 1788 em Danzig, atual Gdańsk, Polônia. Família rica e influente, seu pai, um comerciante, esperava que Schopenhauer seguisse seus passos no mundo dos negócios. Mas o jovem Arthur tinha outros planos. Após a morte do pai, ele se dedicou aos estudos filosóficos influenciados por Platão e Kant. Durante sua vida, Schopenhauer viveu às margens da academia, rejeitando as convenções intelectuais de seu tempo e se voltando para o pessimismo, uma visão de mundo que abraçava o sofrimento humano como uma verdade essencial. Sua obra-prima, O Mundo como Vontade de Representação, de 1818, apresentou ao mundo a ideia de que a vida humana é governada por uma vontade cega e irracional. Schopenhauer via a solidão como uma condição essencial para a liberdade, o que permeia sua filosofia e molda sua visão sobre a existência humana. Schopenhauer acreditava que a verdadeira liberdade só poderia ser alcançada através da solidão. Ele dizia: quem não ama a solidão também não ama a liberdade. Apenas quando está só é que se está livre. Para ele, a solidão permitia a introspecção e a libertação dos desejos mundanos, que são a fonte do sofrimento. Na visão do pensador, a solidão, que para grande parte da população causa medo e temor, para Schopenhauer era vista como um momento em que podemos gerar nossas próprias concepções, tendo como premissa a autonomia de meus pensamentos, sem a influência e os ruídos do mundo externo. É onde temos a liberdade de constituir um olhar próprio, sem intervenções de fora, nos dando a real veracidade de nossa natureza. Em um mundo marcado por desejos incessantes e distrações externas, a liberdade, segundo o filósofo, só pode ser plenamente vivida quando o indivíduo está livre da influência dos outros. E dessa forma podemos estabelecer uma conexão maior conosco mesmo, mensurando nossas emoções, nos dando a verdadeira noção da direção que pretendemos dar para a nossa caminhada. Quem aprecia a solidão, aprecia a calmaria e a tranquilidade. Nos torna mais observador de nós mesmos e principalmente nos permite ter uma consciência peculiar que nos dá autenticidade para construir uma estrada naquilo que realmente acredito. Schopenhauer estimulava que fizéssemos essas reflexões em relação à solidão e afirmava que esse sentimento, que ainda hoje causa controvérsias, são para poucos, só para aqueles que enxergam nela um ponto positivo para o desenvolvimento pessoal. A filosofia é uma ferramenta imprescindível para o nosso autoconhecimento. Nomes como Schopenhauer, Nietzsche, Kant e tantos outros viam na solidão o espaço nosso, um momento para fazermos nossas próprias autoavaliações e nos propiciar sairmos da mediocridade do pensamento em massa, propondo que o indivíduo use a solidão como uma ferramenta para o nosso crescimento pessoal. Porém, em tempos modernos, a solidão ganhou novas nuances. Vivemos em um mundo hiperconectado onde as redes sociais
A mídia e as convenções sociais induzem nossa presença constante. A liberdade de pensamento, tão cara a Schopenhauer, parece diluir-se nas vozes do coletivo. Nesse contexto, a frase do filósofo é um lembrete de que a verdadeira liberdade ainda está ao alcance daqueles que ousam abraçar a solidão. O mundo digital está tirando horas e horas de nosso tempo, nos forçando a viver em função das redes sociais, nos indicando que devemos estar sempre conectados uns com os outros. Estamos esquecendo de parar um pouco e dar atenção devida às nossas próprias questões e exercer o direito de ficarmos um pouco mais introspectivos. Os preceitos de Schopenhauer estão cada vez mais vivos no mundo contemporâneo. Muitas vezes confundimos liberdade com a capacidade de agir no mundo sem restrições externas. Mas para Schopenhauer, a liberdade não está na ação e sim no estado de espírito. Enquanto estivermos atentos às opiniões e julgamentos dos outros, nunca seremos realmente livres, por medo de confrontar a nós mesmos. Sem esse confronto, a liberdade permanece uma ilusão. A verdadeira libertação do ser humano está na capacidade de desfrutar de sua própria companhia. Viveremos em uma eterna prisão se não conseguirmos compreender a nós mesmos. Para Arthur Schopenhauer, o fraco é aquele que precisa estar cercado de pessoas para se sentir forte. Porém, o forte é aquele que precisa só de sua própria consciência para definir o que de fato é importante para a sua vida. Entender que a solidão é uma aliada que, por mais que estejamos rodeados de pessoas, precisamos estar conectados com nossa essência e que isso independe da condição em que nos encontramos. Para estarmos na presença de uma sociedade repleta de hipócritas e imbecis, saber ficar consigo mesmo é um privilégio. A ideia de Schopenhauer encontra eco em muitos pensadores modernos. O psicólogo Carl Jung, por exemplo, afirmou que o caminho para a individuação, o processo de se tornar plenamente quem somos, passa pelo enfrentamento da solidão. Ele acreditou que apenas ao nos desconectarmos das expectativas sociais, descobrimos nossa verdadeira natureza. A ideia de sairmos um pouco dessa loucura do mundo externo é justamente para alinharmos conosco mesmo, organizar nossas ideias e nos preservarmos da banalidade humana e do senso cognitivo comum. Schopenhauer nos desafia a reconsiderar o valor da solidão. Para ele, a verdadeira liberdade só pode ser conquistada quando o indivíduo se desliga do mundo externo e volta sua atenção para si mesmo. Essa solidão, no entanto, não deve ser vista como um castigo, mas como uma oportunidade de crescimento e autodescoberta. A punição está configurada na ausência de nós mesmos. O sofrimento vem do coletivo histérico, no desencontro de si e na vivência das percepções alheias. Não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar a nós mesmos. A socialização faz parte do ser humano, porém, se não soubermos dar o devido valor a momentos só nossos, estaremos nesse colapso social, sem rumo e sem direção. As citações de Schopenhauer têm o intuito de nos fazer repensar nossa relação com a solidão e a buscar um equilíbrio entre a vida social e a individualidade. Afinal, a verdadeira liberdade pode estar mais próxima do que imaginamos, em um momento de introspecção e autoconhecimento. Muitas vezes, precisamos sair do barulho das metrópoles, do sufoco dos grandes centros, para criarmos um espaço só nosso. Se gostou do vídeo, dê seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações para receber mais conteúdos. Comente como você encara a solidão e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima!